aí, turminha, beleza? Estamos aproximadamente uma semana sem aula porque o meu notebook caiu e quebrou. Que sorte, né? Mas já está tudo dentro da normalidade e hoje vamos estudar as aneuploidias. Depois da vinheta, vai! Então, pessoal, as aneuploidias são as mutações cromossômicas numéricas. Chamaremos de trissomia quando houver um cromossomo a mais, 47, porque o cariótipo normal tem 46 cromossomos. E chamaremos de monossomia quando tiver um cromossomo a menos, 45 cromossomos. Ocorre também a nulissomia, quando um par inteiro está ausente. E também acontece a tetrassomia, quando um par inteiro está a mais, com 48 cromossomos. Vamos aos exemplos. 2AXXX. Já vai aqui a primeira dica, hein? Esse A aqui é número de autossomos, que muitas vezes o vestibular não oferece essa informação. Então nós temos 22 autossomos. Como eles estão aos pares, 2 vezes 22, 44. 45, 46, 47. É uma trissomia. Vamos abordar primeiro os cromossomos sexuais, tá? Porque são as síndromes mais frequentes e as mais cobradas nos vestibulares de Enem, tá? Então, aqui trata-se da síndrome do triplo X, ou trissomia do X, ou simplesmente superfêmea. Esse indivíduo é do sexo feminino e geralmente não apresenta anormalidades, exceto a infertilidade. São mulheres que não conseguem engravidar e quando fazem um exame genético, descobrem que tem a trissomia do cromossomo X. Pode acontecer também uma tetrassomia, TXXXX, 48 cromossomos, com o mesmo sintoma. Às vezes com algum desequilíbrio hormonal por conta do hormônio estrogênio. E aí o tratamento é feito à base de reposição hormonal de estrogênio, tá bom? Olha agora, 2A, 2 vezes 22, 44, 45. É o 2AOY. Trata-se de uma monossomia no qual o X está ausente, mas o cromossomo X é indispensável para o desenvolvimento. Esse embrião é abortado, ele não completa o desenvolvimento, tá bom? Vamos agora para algumas síndromes mais conhecidas. A primeira, 2A, 2 vezes 22, 44, 45, 46, 47. É uma trissomia, tá? É o XXY, chamada de síndrome de Klinefelter, porque na década de 40 foi estudada pelo médico, o Dr. Harry Klinefelter, tá? Tem algumas variações aqui, pode ser XXYY ou XXXY, também estamos nos referindo à síndrome de Klinefelter. Não é uma síndrome tão rara, porque ela comete um indivíduo a cada 500 nascimentos. Quais são as principais características da síndrome de Klinefelter? O indivíduo é alto, geralmente magro, dizemos que ele tem aspecto masculino, porque ele porta o cromossomo Y. Assista a última aula que eu falei sobre consequências da não disjunção na meiose. Isso acontece por conta de um erro na formação dos gametas, que pode acontecer na meiose 1 ou na meiose 2, pode ser de origem tanto paterna quanto materna. Neste caso específico da síndrome de Klinefelter, há uma correlação de um erro por parte da mãe, principalmente quando ela já tem uma idade avançada, tá bom? Então, aspecto masculino, braços e pernas alongados, esse indivíduo é alto, tá? Com os braços longos e as pernas longas também. Ginecomastia, que é o desenvolvimento exagerado das glândulas mamárias em indivíduo do sexo masculino. O que ocorre, galera? A hipófise, que é uma glândula que está na base do cérebro, faz os hormônios gonadotróficos, chamados de gonadotrofina ou gonadotropina. Exemplo, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, que é o LH, o FSH e o LH. Como esses indivíduos têm o testículo atrofiado, os túbulos seminíferos não respondem
a influência desses hormônios. Então ele acaba não produzindo espermatozoides. É o que nós chamamos de aspermatogênese ou azoospermia, porque ele não produz o espermatozoide. Tá bom? Então ele vai ter também problemas de aprendizagem, que pode gerar um atraso também no desenvolvimento psicossocial. Um atraso na fala também é característica dessa síndrome, tá? E a infertilidade. O tratamento é feito à base de testosterona sintética, tá? Essa pessoa tem pouco pelo no corpo, pouca barba, e o tratamento com testosterona ajuda a resolver esses problemas. Beleza? Bom, uma outra síndrome muito conhecida é a síndrome de Turner. Então vamos lá? 2 vezes 22, 44, 45. Não tem o outro cromossomo X. Tá? Então trata-se de uma monossomia. Na síndrome de Turner, já é uma síndrome mais rara, ela comete uma pessoa a cada 2.000 nascimentos. Está mais relacionada com a falta do cromossomo X ou Y no espermatozoide. Então a correlação é mais paterna do que materna na síndrome de Turner. Como não tem o cromossomo Y, dizemos que tem um aspecto feminino, que esse indivíduo é do sexo feminino, tá bom? Quem tem a síndrome de Turner tem baixa estatura, tá? O pescoço alado, a linha de nascimento do cabelo também é baixa, o cabelo começa a crescer na nuca, há um afastamento do tórax, uma distensão entre os mamilos, que muitas vezes são reduzidos ou ausentes. Essa parte do corpo, né, do tronco, fica com formato de barril. Essas pessoas geralmente não passam de 1,5 m. Também desenvolvem problemas na aprendizagem, geralmente, tá? Há exceções, mas geralmente essas pessoas têm problema na aprendizagem. E o ovário, ele é atrofiado. Então, essa pessoa não menstrua, as características ficam infantilizadas, tá? E como não menstrua, os folículos não amadurecem. Quem tem a síndrome de Turner também é estéril, também é infértil, tá? O tratamento é feito após a puberdade com reposição hormonal de estrogênio, hormônio do crescimento, que é o GH, e progesterona, para o desenvolvimento das características secundárias femininas, tá bom? Então aqui está tudo que você precisa saber sobre as síndromes relacionadas aos cromossomos sexuais. Ainda sobre a síndrome de Turner, internamente as pessoas apresentam problemas renais, problemas cardiopáticos e problemas de formação óssea. O diagnóstico no recém-nascido pode ter um indício através de edemas, principalmente nas mãos e nos pés. E um diagnóstico precoce pode ser feito através da miniocentese, quando se retira o âmnio e faz uma análise genética nas células. Tá ok? Bom, escolhi também a trissomia do 21. Tá? Porque é uma síndrome também muito frequente. Em relação às síndromes sexuais já estudamos, mas a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, ela é muito conhecida e vale a pena também nós estudarmos com um pouco mais de detalhe. Na trissomia do 21, ou síndrome de Down ou mongolismo, não se utiliza mais esse termo mongolismo porque ganhou uma conotação pejorativa. Se falava por conta das características parecidas com a população da Mongólia. Mas o termo mongol, né, não é mais bem visto. A gente fala crianças especiais ou portadoras da síndrome de Down mesmo, tá? Bom, essa pessoa portadora da síndrome de Down, ela vai ter baixa estatura, tá? Uma dentição irregular, a face é arredondada, os olhos puxados, a adiposidade, geralmente eles são gordinhos, tá? Tem macroglossia, que é a língua grande, uma prega que nós chamamos de simiesca. Se você olhar aí na palma da sua mão, faz um Mzinho. Nas portadoras com síndrome de Down tem apenas um traço. Às vezes falta uma falange no dedo mínimo, que nós chamamos, né, de falange distal, medial e proximal. Falta uma falange no dedo mínimo, tá? A debilidade mental é uma característica da síndrome, embora em níveis diferentes. Então, assim como todas essas características são peculiares da síndrome de Down, que também tem uma correlação com a idade avançada da mãe,
para aparecer, né? Um erro na meiose característico da idade avançada materna, nós temos como característica da síndrome também a afetividade. Os portadores de síndrome de Down são pessoas extremamente afetivas, tá? Então, se você já teve a oportunidade de conhecer alguém com a síndrome de Down, poderá atestar isso que eu estou falando. Hoje, temas como o aborto, né? Se a Islândia, por exemplo, já faz aborto de síndrome de Down em 100% das crianças, os Estados Unidos chega a aproximadamente 70% dos casos, mas os filhos de portadores de síndrome de Down relatam que ter pais com a síndrome é uma experiência de amor e ternura incomparável. Você tem alguma opinião sobre isso? Se você tem, coloca aqui nos comentários. E se você gostou da aula, curta, se inscreva no canal. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!